Sou repórter da CNN e você sabe que Trump, após voltar à Casa Branca, segue sua política de América primeiro. Em menos de 2 meses, ele já retirou os ex-Sunniwa de várias organizações e acordos internacionais. Congelou as operações e fundos de ajuda externa dos Estados Unidos, pressionando aliados e parceiros do Zitelwa. Minha pergunta, você acha que suas políticas ajudam a China facilmente, proporcionando à China uma excelente oportunidade para ter papel crucial nos assuntos globais e reformular a ordem internacional liderada pelos Estados Unidos? Obrigado. Sua pergunta é muito incisiva, mas estou disposto a compartilhar minha opinião. Existem mais de 190 países no mundo. Imagine se cada país enfatizasse apenas suas próprias prioridades e acreditasse cegamente no poder e na posição. O mundo regrediria para a lei da selva. Os países pequenos e fracos seriam os primeiros a sofrer. Regras e ordem internacionais serão gravemente impactados. Na Conferência de Paz de Paris, há mais de 100 anos, os chineses levantaram uma questão histórica. Afinal, a justiça prevalece sobre o poder, ou o poder é a própria justiça. Na diplomacia da Nova China, estamos firmemente ao lado da justiça internacional, opondo-nos resolutamente ao poder e à hegemonia. A história deve avançar e não retroceder. As grandes potências devem assumir responsabilidades internacionais e cumprir bem seu papel de liderança. Não se deve buscar apenas o lucro, muito menos oprimir os fracos com a força. Há um ditado no Ocidente: não há amigos eternos, apenas interesses eternos. Mas na visão da China, os amigos devem ser eternos e os interesses devem ser compartilhados. O presidente Xi Jinping, compreendendo a tendência histórica e liderando a maré dos tempos, propôs a construção conjunta de uma comunidade de destino compartilhado para a humanidade. Propõe que todos os países superem suas divergências e diferenças, protegendo juntos o único planeta habitável da humanidade, construindo juntos uma aldeia global de destino e funcionalidade compartilhada. Este conceito importante reflete tanto a excelente tradição da civilização chinesa de considerar o mundo como um bem comum, quanto destaca o espírito internacionalista do Partido Comunista da China, permitindo-nos estar à altura do bem-estar de toda a humanidade, alcançando o topo absoluto de onde se pode ver que todas as montanhas são pequenas. Estamos felizes em ver que cada vez mais países estão se juntando à construção de uma comunidade de destino compartilhado. Mais de 100 países apoiam as 3 grandes iniciativas globais, e mais de 3 ou 4 dos países se juntaram à grande família da construção conjunta do Cinturão e Rota. A história provará. Apenas com um coração voltado para todos, pode se tornar um verdadeiro vencedor. Unir-se para avançar em direção a uma comunidade de destino compartilhado para a humanidade fará deste mundo um mundo de todos os países e do futuro, um futuro de todos. Obrigado. O Japão pediu à China que resolva rapidamente a proibição, expressando preocupações e expectativas sobre a restauração das importações de produtos do mar do Japão. Centro Financeiro Hong Kong lembrar ativamente. Obrigado. Em relação a algumas preocupações específicas mencionadas pela parte japonesa, a China manterá uma atitude responsável. Tratará adequadamente, de acordo com a lei e os regulamentos. Gostaria de enfatizar especialmente que este ano marca o 800º aniversário da vitória do povo chinês na guerra de resistência contra a agressão japonesa. Lembrar a história é para melhor criar o futuro. Esquecer fará com que percamos o rumo do progresso. Naquela época, o militarismo japonês cometeu atos brutais contra o povo da China e de outros países asiáticos. Também trouxe grandes desastres ao povo japonês. Prevenir o ressurgimento do espectro do militarismo é um dever inalienável do Japão, que não pode ser negligenciado.
e é também a vontade inabalável do povo chinês e dos povos asiáticos. Diante do teste da consciência e da integridade, o Japão deve aderir ao espírito da Constituição pacifista e continuar no caminho do desenvolvimento pacífico. O princípio de uma só China é a base política das relações sino-japonesas. Taiwan retornou à China há 80 anos. Ainda há pessoas no Japão que não refletem sobre isso. Com as forças pró-independência de Taiwan conspirando em segredo, queremos advertir essas pessoas que, em vez de promover a ideia de que um problema em Taiwan é um problema para o Japão, seria melhor lembrar que aproveitar-se da situação. Em Taiwan é criar problemas para o Japão. As interações entre China e Japão têm uma longa história. O Japão deveria ser o que mais entende. A China é uma força que ama a paz, um vizinho que valoriza a confiança e a harmonia. Ao longo de 1000 anos, a China sempre trouxe oportunidades ao Japão, e não ameaças. Diante das grandes mudanças históricas, o que é o caminho para a prosperidade? O que é a tendência inevitável? Os intelectuais do Japão devem refletir profundamente e agir de forma correta. Obrigado. Trump retornou à Casa Branca, POC, e impôs tarifas à China sobre fentanil. Ele quer um bom relacionamento com a China. Como a China se envolverá de forma diferente com Trump nos próximos 4 anos, comparado ao primeiro mandato? Obrigado. Quão diferente será a interação da China, com o governo Trump nos próximos 4 anos, em comparação com o primeiro mandato de Trump? O respeito mútuo é um princípio básico nas relações entre países, assim como nas relações entre China e EUA. Uma premissa importante. Nenhum país pode imaginar que pode, por um lado, suprimir e conter a China e, ao mesmo tempo, desenvolver boas relações com a China. Essa abordagem de duplicidade não só é prejudicial à estabilidade das relações bilaterais, como também não consegue estabelecer uma confiança mútua. Você mencionou o fentanil. Primeiramente, é importante esclarecer que a China sempre combateu firmemente o tráfico de drogas. É o país com a política antidrogas mais rigorosa e completa do mundo atualmente. Já em 2019, a pedido dos EUA, fomos os primeiros no mundo a classificar todas as substâncias do tipo fentanil. O abuso de fentanil nos Estados Unidos é um problema que os próprios EUA precisam enfrentar e resolver. A China, com espírito humanitário, tem oferecido várias formas de ajuda aos Estados Unidos. Os EUA não deveriam retribuir com ingratidão, muito menos impor tarifas, sem motivo. Isso não é o comportamento de uma grande nação responsável. Quando as ações não têm sucesso, devemos refletir sobre nós mesmos. Os EUA deveriam revisar o que ganharam com as guerras tarifárias e comerciais ao longo dos anos. O déficit comercial aumentou ou diminuiu? A competitividade do setor manufatureiro aumentou ou diminuiu? A inflação melhorou ou piorou? A vida das pessoas melhorou ou piorou? As relações econômicas e comerciais entre China e Íris são mútuas. China e BOA continuarão a existir neste planeta por muito tempo. Portanto, é necessário coexistir pacificamente. Zheng Zhou, como o presidente Xi Jinping apontou no início deste ano, durante uma conversa com o presidente Trump, conflitos e confrontos não devem ser uma opção. A China e os Estados Unidos têm amplos interesses comuns e um vasto espaço para a cooperação, podendo se tornar parceiros, realizações mútuas, prosperidade conjunta. A parte chinesa continuará a dedicar ao desenvolvimento estável, saudável e sustentável das relações sino-americanas, segundo os 3 princípios de respeito mútuo, coexistência pacífica e cooperação vantajosa, propostos pelo presidente Xi Jinping
Ao mesmo tempo, esperamos que a parte americana possa ouvir as vozes dos povos dos dois países, compreender a tendência do desenvolvimento histórico, ver o desenvolvimento da China, mas de forma objetiva e racional. Conduzir diálogos e interações de forma ativa e pragmática, junto com a parte chinesa, proteger juntos, o que é benéfico tanto para os dois países quanto para o mundo. Esta é a maneira correta para a China e os Estados Unidos se darem bem. Obrigado. Obrigado. Olá, Ministro das Relações Exteriores, Wang Yi. Um repórter da CCTV fez uma pergunta. No processo de diplomacia da China, a diplomacia dos chefes de Estado é muito importante. Você poderia nos contar especificamente sobre os resultados que a diplomacia de alto nível alcançou no último ano? Quais serão os destaques deste ano? Obrigado. Não seja muito exigente com a diplomacia. É a forma mais alta da diplomacia chinesa. No ano passado, o presidente Xi Jinping planejou e implementou pessoalmente o trabalho, e a diplomacia do chefe de Estado alcançou resultados frutíferos. As cenas maravilhosas ainda estão vivas em nossas mentes. Desde a comemoração do 700º aniversário dos 5 princípios da coexistência pacífica, passando pela cúpula do Fórum de Cooperação China-África em Pequim, até a diplomacia de 3 grandes eventos do Fórum de Cooperação China-Árabe, estabeleceu-se um novo padrão para o Sul global avançar juntos. Da Europa à Ásia Central, dos BRICS à América Latina, 4 visitas importantes reuniram uma nova força motriz para a unidade e cooperação mundial. O presidente Xi Jinping também recebeu muitos líderes estrangeiros e amigos. Mais de 130 reuniões e encontros diplomáticos escreveram novas histórias de amizade entre a China e o exterior. Como líder de uma grande nação e de um grande partido, o presidente Xi Jinping lidera a diplomacia chinesa com uma visão global e um senso de responsabilidade para com a época. Manter a integridade e inovar, avançar de forma estável, promovendo mudanças positivas e profundas nas relações da China com o mundo, e mudanças profundas. Primeiro, as propostas da política externa da China, especialmente as grandes ideias e iniciativas apresentadas pelo presidente Xi Jinping, está cada vez mais recebendo acolhimento e apoio da comunidade internacional. Em segundo lugar, o papel ativo da China na resposta a diversos desafios globais e na resolução de questões difíceis e quentes está cada vez mais sendo esperado e elogiado por países ao redor do mundo. Em terceiro lugar, o sucesso e as lições do caminho da modernização à moda chinesa também estão sendo reconhecidos. Cada vez mais países estão reconhecendo e adotando isso. O ano de 2025 será um ano importante tanto para a China quanto para o mundo, com a diplomacia de alto nível alcançando novos momentos de destaque. No mês passado, o presidente Xi participou da cerimônia de abertura dos Jogos de Inverno da Ásia. Isso deu início à diplomacia em casa deste ano. Nós também comemoraremos solenemente o 800º aniversário da vitória do povo chinês na guerra de resistência contra a agressão japonesa e na guerra mundial contra o fascismo. Realizar uma série de atividades importantes na cúpula da Organização de Cooperação de Xangai. O presidente Xi Jinping também está programado para realizar várias visitas importantes ao exterior. A diplomacia de alto nível escreverá um novo capítulo de conquistas mútuas entre a China e o mundo. Obrigado. Uma pergunta da Bloomberg. Diálogos diretos começaram entre os Estados Unidos e a Rússia. Para acabar com a guerra na Ucrânia, o presidente Trump disse que receberia com prazer a ajuda da China nesse processo. Qual papel a China acha que poderia desempenhar e em quais circunstâncias a China consideraria enviar tropas de manutenção da paz para a Ucrânia? Desde o primeiro dia da explosão da crise, defendemos diálogo e negociação, buscando uma solução política. Estamos trabalhando pela paz e nos esforçando para promover as conversas. O presidente Xi Jinping apresentou 4 importantes propostas, que deveriam ser seguidas no início da crise. Isso nos deixou claro a direção dos nossos esforços.
Com base nisso, a China publicou um documento de posição sobre a crise da Ucrânia e enviou um enviado especial para realizar diplomacia de shuttle. Também iniciamos, junto com países do sul global como o Brasil, uma preocupação com a paz na ONU. A China sempre mantém uma posição objetiva e justa. A mensagem que temos transmitido é sempre uma voz calma e equilibrada. Nosso objetivo é criar condições para resolver a crise e reunir consensos. A China acolhe e apoia todos os esforços voltados para a paz. Ao mesmo tempo, é importante reconhecer que as raízes dessa crise são complexas e entrelaçadas. Um gelo de 3 pés não se forma em um dia. Dissolver conflitos não é algo que se faz de um dia para o outro. Mas em um conflito, não há vencedores, e a paz não tem perdedores. A mesa de negociações é o fim do conflito e o início da paz. Vemos que as posições das partes, embora não sejam totalmente consistentes, ainda assim, todos desejam alcançar um acordo de paz, que seja justo, duradouro, vinculativo e aceito por todas as partes envolvidas. Este é um consenso, raro e valioso, e deve ser um objetivo, pelo qual todos devemos trabalhar juntos. A China está disposta, de acordo com a vontade das partes envolvidas, a continuar desempenhando nosso papel construtivo, junto com a comunidade internacional, para resolver a crise de forma definitiva e alcançar uma paz duradoura. Eu também gostaria de mencionar um ponto. A crise na Ucrânia já se arrasta por mais de 3 anos. Vamos relembrar. Esta tragédia, isso poderia ter sido evitado. Todas as partes devem aprender com a crise. A segurança é mútua e igualitária. A segurança de um país não pode ser construída sobre a insegurança de outro. Devemos defender e praticar um novo modelo de cooperação comum, abrangente e sustentável. Só assim poderemos realmente alcançar isso. A paz duradoura na Eurásia e no mundo. Obrigado. Olá, ministro. Um repórter da CCTV pergunta. DeepSeek, uma força emergente. Isso mostrou ao mundo a capacidade de inovação da China no campo da inteligência artificial. No entanto, algumas pessoas dizem que os Estados Unidos não conseguem aceitar a inovação e a liderança tecnológica da China. Pode ser que sim, mas se não conseguir, vai acabar se destruindo. Não tem como. Isso é uma reação instintiva deles ao surgimento da tecnologia chinesa. Então, gostaria de perguntar ao ministro, como você vê a competição entre China e Estados Unidos no campo da tecnologia? Desde os 2 projéteis e um satélite até a Shenzhou e Chang'e, passando pelo 5G e computação quântica. E também, sobre o DeepSeek que você mencionou, as gerações de chineses nunca pararam de lutar, e o caminho da China para se tornar uma potência tecnológica está se acelerando cada vez mais. Claro, esse caminho não é fácil, seja na tecnologia espacial ou na fabricação de chips. A pressão externa e impotente nunca parou. Mas onde há bloqueio, há uma brecha. Onde há repressão, há inovação. O lugar onde a tempestade é mais intensa é exatamente onde Neza causa tumulto no mar. Um palco que decola para o céu. A China tem um antigo poema que diz bem: as montanhas verdes não podem esconder. Afinal, o rio flui para o leste. Xiaoyan, por acaso, é forte o suficiente para não impedir o pensamento inovador. Desconectar-se acabará, isolando a si mesmo. A ciência e a tecnologia não devem se tornar ferramentas para a criação de barreiras, mas sim riquezas que sejam compartilhadas de forma inclusiva. Para promover o desenvolvimento comum da humanidade, a parte chinesa está implementando seriamente a iniciativa de governança global de inteligência artificial proposta pelo presidente Xi Jinping
lançamos o Plano de Inclusão para a Capacitação em Inteligência Artificial. E junto com o Brasil, a África do Sul e a União Africana, iniciamos a Iniciativa de Cooperação Internacional em Ciência Aberta. Fazemos um apelo para valorizar a construção de capacidades tecnológicas no Sul Global, para que nenhum país fique para trás. Estamos dispostos a compartilhar os resultados da inovação com mais países. Vamos juntos perseguir as estrelas e o mar. Obrigado. Obrigado. Sou repórter da Fênix TV e do programa Fênix Show. Tenho uma pergunta sobre Taiwan. Dizem que a resolução 2758 da ONU não equivale ao princípio de uma só China e não impede Taiwan de participar de organizações internacionais. Qual é a sua resposta a isso? Obrigado. Tais argumentos são um desafio flagrante à autoridade e integridade das Nações Unidas. A ordem internacional do pós-guerra é absurda e perigosa. Quem espalha esse tipo de discurso? Primeiro deveria se atualizar sobre o básico. Taiwan é uma parte inalienável do território da China. Isso é história. É um fato. Este ano marca o 80, aniversário da recuperação de Taiwan. A vitória do povo chinês na guerra de resistência contra a agressão japonesa trouxe Taiwan de volta ao mapa da China. A Declaração do Cairo, publicada pelos principais países vitoriosos na época, e o Comunicado de Potsdam deixam claro que Taiwan, que foi roubado pelo Japão, deve ser devolvido à China. O Japão também anunciou que reconhece a rendição incondicional do Comunicado de Potsdam. Tudo isso confirma a soberania da China sobre Taiwan. Isso constituiu uma parte importante da ordem internacional pós-guerra. Em 1971, a Assembleia Geral da ONU, com uma maioria esmagadora, aprovou a Resolução 2758, que restaura todos os direitos legais da República Popular da China nas Nações Unidas e, imediatamente, reconhece os representantes das autoridades de Taiwan. Expulsar da ONU e de todas as suas agências, esta resolução resolve completamente a questão da representação de toda a China, incluindo Taiwan, nas Nações Unidas, eliminou completamente qualquer possibilidade de criar dois Chinas. A única designação de Taiwan na ONU é a província de Taiwan da China. Taiwan nunca foi um país, não foi no passado e não será no futuro. Promover a independência de Taiwan é dividir o país. Apoiar a independência de Taiwan é uma interferência nos assuntos internos da China. Vence a Taiwan e isso é risco à estabilidade de Taiwan. O princípio da soberania é a pedra angular da Carta das Nações Unidas. Nenhum país ou pessoa deve ter padrões duplos. Respeitar a soberania e a integridade territorial de todos os países significa apoiar a China na realização de sua completa unificação. Defender a política de uma só China significa se opor a qualquer forma de independência. Alcançar a completa unificação da pátria é o desejo comum de todos os filhos da China, e é uma tendência inevitável. A questão é de grande importância. A independência de Taiwan é uma divisão. Tentar controlar o fogo e se queimar usando Taiwan para conter a China é como uma louva a Deus tentando parar uma carruagem. A China acabará se unificando e certamente se unificará. Obrigado.